Bom dia, bom dia, bom dia para você. Como você está? Tudo bem? Eu espero que sim, nesse domingo maravilhoso estamos aqui para mais um café com palavra, agradecendo a Deus, recebendo de Deus toda a força, toda a paz necessária. Ontem estivemos ali num culto maravilhoso, a qual o Senhor falou profundamente aos nossos corações e nos alegramos porque mais um dia o Senhor se faz presente em nossas vidas. Mais um dia o Senhor derrama do seu poder, da sua graça, da sua força, da sua paz, da sua unção e somos cheios da sua presença e estamos agradecidos por mais esse domingo, por mais esse dia maravilhoso chamado hoje, por esse dia 16 de fevereiro. Nós estamos já aí no meio do mês de fevereiro, gente, e os dias estão corridos, diz a palavra que os dias seriam abreviados. E aí estamos vendo os dias abreviados. Quando vemos, já passou novamente o ano. Entendemos que Deus tem pressa. Aleluia! Entendemos que Deus tem pressa, Deus poderoso. Entendemos que o Senhor tem pressa que as coisas se concretizem. O Senhor tem pressa que a promessa se cumpra. Muitas vezes as promessas não estão se cumprindo por nossas faltas, por nossas falhas, por nossa falta de fé. Mas nessa manhã eu quero dizer para você, o Senhor tem pressa que tudo se cumpra na sua vida. O Senhor tem pressa porque Deus ele é poderoso, grandioso para fazer cumprir todas as promessas que fez em nossas vidas. E esta manhã é uma manhã de graça, é uma manhã de refrigério, é uma manhã de poder e de unção da parte de Deus. Nesta manhã o Senhor quer ministrar ao meu e ao teu coração algo especial. Vamos ver o que o Senhor quer ministrar conosco nessa manhã? Atos dos Apóstolos, continuidade, capítulo 5, versículo 12 em diante, que diz: E pelas mãos dos apóstolos eles eram... Vou abaixar aqui um pouquinho o fundo. Amém. E pelas mãos dos apóstolos eram feitos muitos sinais e prodígios entre o povo. E todos se reuniam em comum acordo no pórtico de Salomão. E nenhum dos outros, porém, ousava unir-se com eles, mas o povo os considerava com grande estima. E em grande número agregavam-se ao Senhor aqueles que criam, uma multidão de homens como de mulheres, de tal maneira que transportavam os enfermos para as ruas, colocando-os em camas e leitos, para que Pedro, ao passar, pelo menos a sua sombra, pudesse cobrir algum deles. E Jerusalém também concorriam das cidades circunvizinhas multidões, trazendo enfermos e atormentados por espíritos imundos, e todos eram curados. Aleluia! E levantando-se o sumo sacerdote e todos aqueles com quem eles estavam, isto é, a seita dos saduceus, encheram-se de inveja, e lançaram mão dos apóstolos e os puseram na prisão pública. Mas o anjo do Senhor, durante a noite, abriu as portas da prisão, tirando-os para fora e disse: Ide, apresentai-vos ao templo e falai ao povo todas as palavras que se referem à vida. Aleluia! Bendito é o nome do Senhor. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, disse o Senhor. Ele é a vida. Ele é a vida que nos sustenta. O Senhor Jesus é a vida. E aqui o anjo solta eles da prisão e diz: falai todas as palavras que se referem à vida, que se referem à esperança, que se referem ao fôlego, que se referem àquele que nos dá a vida. E muitas vezes nós procuramos proclamar palavras que trazem morte. E nessa manhã nós começamos este café com palavra, entendendo que é necessário que há uma ordem expressa, que se fale da vida, que se fale de Jesus, que se fale daquele que é o
coordenador da vida, daquele que nos dá, que é o dono da vida, daquele que nos dá a plenitude na vida. E ele é a própria vida. Eu sou a verdade e a vida. E quem quiser vir após mim, largue tudo, tome sua cruz e siga-me. Assim disse o Senhor. Ele é a vida, Ele é a verdade. E nessa manhã é sobre Jesus que falamos aqui. É sobre a vida, é sobre aqueles que proclamavam a palavra de Deus. É sobre os primeiros discípulos de Cristo após a ressurreição. Começa a igreja. Após a ressurreição, começa a eclésia. Após a ressurreição, começa os chamados. Aqueles que são chamados fazem parte da igreja. Aqueles que são chamados são a igreja de Cristo. Então, nessa manhã, eu e você estamos aqui para agradecer, para honrar e para falar da vida. Aleluia! Então, vai dizer assim, que pelas mãos dos apóstolos, muitos feitos, sinais e prodígios, muitas maravilhas aconteciam pelas mãos dos apóstolos, através daqueles que seguiram a vida, através daqueles que seguiram a vida, houve sinais e maravilhas e prodígios, cura de enfermos, aleijados, expulsões de demônios, tudo aquilo que fazia mal àqueles que estavam achando que viviam, mas não conheciam a vida. Eles faziam sinais e maravilhas em nome de Jesus, em nome da própria vida. E diz aqui que todos se reuniam ao pórtico de Salomão, em comum acordo. Ninguém era obrigado a ir ao pórtico. Ninguém era obrigado a ir ouvir as palavras que Pedro nesse momento pregava. Ninguém era obrigado a ver as curas e maravilhas, os sinais e prodígios, mas diz que todos iam em comum acordo, todos se colocavam presentes naquele lugar. Para eles era algo especial. Após a descida do Pentecostes, houve ali uma tremenda união. Houve ali algo sobrenatural, porque o Espírito Santo estava ali no meio deles e fazendo sinais e maravilhas. E o poder de Deus estava ali se aperfeiçoando na fraqueza daqueles homens, daqueles apóstolos, daqueles que davam lugar para que Jesus trabalhasse no meio do povo. E diz que grande número se agregavam ao Senhor, grande número de homens e de mulheres, e traziam pessoas enfermas, pessoas doentes, pessoas endemoniadas, e até a sombra de Pedro curava. Até a sombra de Pedro curava. E o que nós entendemos aqui? Nós entendemos que Pedro se converteu, que Pedro era um homem cheio do Espírito, como nós vimos nos vídeos precedentes. E o poder de Deus estava ali, o poder de Deus estava neles. E havia um poder sobrenatural. E o que curava era a sombra, o que curava era o poder de Deus. Mas em Pedro, porque Pedro era uma referência naquele lugar, uma referência terrena. Então, Pedro abriu o coração, Pedro se entregou, o poder de Deus desceu e aqueles que queriam ser curados criam. Eles criam no poder. Eles criam que a sombra de Pedro curava, então a sombra de Pedro curava. Em outros lugares nós vamos ver que eles criam que o avental e que os lenços de Paulo curavam. E Paulo, através dos lenços e dos aventais, curava. Então existe o poder da fé que cura e o poder de Deus também sobre a vida da pessoa. Existe o poder de Deus, porque ao final das contas é no poder de Jesus, é no poder da vida que está toda a cura. É no poder da vida, no poder do nome de Jesus que está toda a cura. Então Pedro, ele sempre ele não falava em nome de qualquer um. Ele não falava em seu próprio nome, mas ele falava com maestria, com graça, um discurso profundo.
em nome de Jesus, do ressurreto, daquele que eles tinham matado, tinham morto, daquele que eles tinham trucidado na cruz, tinham colocado no madeiro. E ele traz uns discursos maravilhosos e uma forma de falar maravilhosa, que ninguém dizia que eram homens iletrados, homens que não entendiam nada. E sim, a sombra de Pedro curava. E ao passar pela sombra, quando cobria a pessoa saía curada. E o pessoal ali, os grandes, os maiorais, os sacerdotes, a seita dos saduceus, os grandes príncipes da sociedade, aqueles lá, aqueles mesmo que crucificaram a Jesus, estavam vendo aquilo e se tomando de inveja, porque eles só tinham nome, não faziam nada. Só tinham nome, só eram cheios de nomes, de títulos. Era o senhor não sei das quantas, era o senhor Anás, o senhor Caifás, o mestre sacerdote, mas só tinha um nome. O poder de Deus não estava na vida dele. O que somos nós sem o poder de Deus? O que sou eu, o que é você sem o poder de Deus? Podemos ter qualquer nome. Podemos ter nome de bispo, reverendo, excelentíssimo doutor. Sem o poder de Deus, nada somos. Sem o poder de Deus na nossa vida, sem a vida na nossa vida, nada somos. E essa vida é Jesus. Sem o poder do Senhor na nossa fala, não chega em ninguém, não acerta ninguém. A nossa palavra não é assertiva. A nossa palavra não entra no coração. A nossa palavra não esmiuça a penha. A nossa palavra não entra, não penetra na junção de ossos e medulas. A nossa palavra, aquilo que nós trazemos, não faz diferença sem o poder de Deus. Então, quem somos nós sem o poder de Deus? Não somos ninguém. É necessário que o poder de Deus esteja sobre a nossa vida para que a palavra flua, para que a palavra agregue a nosso ser, para que a palavra adentre o nosso coração, para que a palavra encha a nossa alma, para que a palavra encha o nosso ser. Então, o poder de Deus, o poder da vida de Jesus Cristo, é o que nos traz vigor, é o que nos traz força, é o que nos traz plenitude na palavra de Deus e do poder de curar e de salvar aqui vidas que estão morrendo, trazendo palavras, trazendo vida, trazendo Jesus para essas vidas. E diz que eles ficaram com muita inveja porque eles estavam fazendo curas e maravilhas. E já viu como as pessoas têm inveja quando você faz o bem? Quando o mal está acontecendo, ninguém tem inveja, mas quando você está praticando o bem, está salvando vidas, está libertando pessoas cativas através do nome de Jesus, tem gente que fica com inveja, quer ir logo derrubar seu ministério, quer logo acabar com você, quer ir logo destruir você. Mas aqui nós vemos que eles foram colocados na prisão. Eles foram aprisionados, aprisionaram a Pedro, aprisionaram os apóstolos. E só que quem está aprisionado pelo poder de Deus, através do poder de Deus, ele é liberto. Eles foram aprisionados numa cela e durante a noite o anjo veio e soltou eles. E o anjo veio e solta eles e diz: continue falando da vida. Vão lá para o templo de novo amanhã e continue falando da vida, que é Jesus. Continue falando palavras que se referem à vida. A vida em maiúsculo, a vida, aquele que é a vida, o dono da vida, Jesus. Então eles saem da prisão. O que é grades e prisões para quem tem o dono da vida? Para quem é o dono da vida? Não é nada. Então eles são soltos, eles são libertos da prisão. O homem tentou encarcerar aquele que já era livre. Não tem como. Né, gente? Aquele que já é livre, ninguém encarcera. Aquele que já é livre, ninguém consegue aprisionar. Aquele que já é livre não tem poder de cadeias. Então, nessa manhã, aqui Deus me deu outra palavra, mas eu vou ter que deixar para amanhã. Que Deus abençoe você, que você tenha um dia de vitória e que o Espírito Santo encha você de uma plenitude. Ninguém consegue aprisionar aquele que é livre. Deus abençoe. Café com Palavra. Até amanhã.